Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou Ricardo França, esse é o canal Lorde Nerd e eu acabei de sair da sessão de cinema e fui assistir Vidro, o novo filme do M. Night Shyamalan, filme aí que estava muito esperado, estava muito aguardado, né, depois do sucesso de Fragmentado. Então era um filme que o pessoal realmente estava muito empolgado para assistir e eu fui lá ver o filme e aqui eu vou deixar a minha sincera opinião a respeito do que eu achei, do que eu vi do filme. Mas antes de começar a falar sobre o filme, a falar sobre essa opinião, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no canal, porque se inscrever no canal é muito importante, a inscrição de vocês ajuda bastante. Deixa lá o seu like, deixa lá seu comentário, né? Tem vários outros vídeos aí no canal, né? O canal está apenas começando, né? E eu conto com a ajuda de vocês, eu conto aí com o apoio de vocês para continuar aí trazendo vídeos, trazendo aí mais material para vocês. Então, antes da gente começar, vai lá rapidinho, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para você ser notificado quando tiver aí novos vídeos, novas informações a respeito do universo da cultura pop, filmes, super-heróis, enfim, tudo aí que a gente gosta, que a gente ama falar e ama ver e assistir. Beleza? Então vamos lá falar sobre o filme? Good for you. Vamos então com a nossa opinião sobre Vidro, o filme do Shyamalan, filme novo, né? O filme estreou hoje, né? Eu acabei de ver, acabei de assistir. Então eu queria deixar para vocês aqui, vou só dar um refresh na memória de vocês, para quem não conhece, para quem não está aí ambientado, não está familiarizado com a história. Esse filme ele fecha uma trilogia, né? Ele fecha um arco aí de uma história que começou lá no ano 2000. Para quem se lembra, o filme Corpo Fechado, o filme também do Shyamalan. Um filme que tinha como protagonista o Bruce Willis e o Samuel L. Jackson. E a premissa do filme básica era que um camarada, né, um homem sobrevive a um acidente de trem, um acidente no metrô, onde quase 200 pessoas morrem e ele é o único sobrevivente, né? E aí, a partir desse momento, a vida dele começa a mudar, ele começa a fazer algumas conexões, algumas ligações com algumas situações que eram muito, eram de certa forma exceção com relação às demais pessoas, né? Ele não adoecia, sabe? Ele não tinha problemas de saúde. E aí ele se descobre uma pessoa forte, uma pessoa que tinha uma capacidade física muito grande, né? E o antagonista desse filme era o Sr. Vidro, interpretado pelo Samuel L. Jackson, que era uma criança que desde muito cedo era aficionada por histórias em quadrinhos, mas que sofria de uma doença, que era a doença dos ossos de vidro, mas que ele tinha uma capacidade mental, né? Ele era um mentor intelectual muito grande, e ele acabava por tramar algumas situações, entrou em conflito, ele entrou em embate aí com o personagem do Bruce Willis, do David Dunn, que era indestrutível, né? Ou seja, era um personagem que tinha uma força física e uma capacidade muito grande, contra o Sr. Vidro, que era praticamente quase que instantaneamente frágil ao toque, ou seja, ele tinha os ossos muito frágeis, mas que tinha uma capacidade intelectual, uma sagacidade muito grande. Então era um embate aí desses dois heróis, né, desses dois personagens, desses dois super seres, né, num ambiente aí mais sóbrio, um ambiente aí bem mais contido, né, um suspense policial que na época foi vendido como suspense, né, que fazia uma linha ali muito parecida com o filme anterior do Shyamalan, que era O Sexto Sentido, inclusive tinha também o Bruce Willis no elenco, mas a gente conseguia já naquela época perceber que ele queria contar uma história de super-herói, mas no mundo real. E o filme funciona muito bem, apesar da crítica não ter gostado muito, mas hoje o filme volta, né, já com esse ar aí de complementar essa história, né, de trazer o fechamento aí desse arco, dessa história toda. E quase 20 anos depois, né, o Shyamalan nos presenteia mais uma vez com o filme Fragmentado. Quando eu fui assistir Fragmentado no ano passado no cinema, eu jamais imaginava que esse filme seria a continuação do Corpo Fechado. Tanto é que ele só revelou isso no final do filme, ou seja, que é com uma característica muito grande do Shyamalan, que até essas reviravoltas, né, surpreendentes aí no final do filme. Então, o Fragmentado, para quem não viu, é aquela história de um homem, de um rapaz que sofre com transtornos, né, ou seja, ele tem aí múltiplas personalidades, e dentre elas ele tem uma personalidade destrutiva, que é a besta, né, ou seja, uma forma que ele assume que tem uma super força, uma capacidade de destruir, sabe, e de acabar com tudo à sua volta. E aí esse filme, o James McAvoy,
ele dá um show de interpretação, sabe? Alguma coisa assim que eu desconheço, sabe? No cinema contemporâneo, sabe? Então, para quem não viu, para quem não teve a oportunidade de ver, assista Fragmentado, porque o James McAvoy realmente é esplêndido, ele realmente é magnífico nas atuações dele. E aí, então, a gente ficou com esse hype muito grande, com esse hype lá em cima, no final do filme, quando ele mostrou o personagem do David Dunn, né, do Bruce Willis, lá do Corpo Fechado, já de uma certa forma querendo intervir, porque o personagem do James McAvoy, que era o Kevin Crumb, que era essa personalidade aí, perturbada, né, que assumia várias pessoas, que assumia várias personalidades, ele sequestrava pessoas, né, matava, e aí o David, como era conhecido como um super-herói que fazia esse embate aí com os vilões, então ele já começou de certa forma, despertar interesse em resolver aí essas questões com relação ao personagem do Kevin Crumb. E aí veio 2019, então chegou Vidro, né, para concluir aí, para dar o desfecho final dessa história. E pelo título, né, Vidro, né, a gente imaginava, a gente, né, esperava que o filme teria muita coisa do Samuel L. Jackson, né? Eu esperava muita coisa do Elijah Price, o personagem do Samuel L. Jackson, mas infelizmente uma das primeiras decepções que eu tive nesse filme, né, e aqui eu vou dar a minha opinião sincera, porque o filme, apesar de, né, no contexto geral, eu ter gostado do filme, mas também eu vou apresentar aqui alguns pontos, né, baixos que eu não gostei do filme. E um deles realmente foi o tempo de tela, foi a participação, né, foi a atuação do Samuel L. Jackson. Ele não teve a participação efetiva, a participação satisfatória que eu imaginava, que eu pensava que ele teria. Ou seja, ele tem muito pouco tempo de tela, apesar das cenas que ele aparece, apesar das cenas que ele atua serem cenas muito boas, né? Samuel L. Jackson é um bom ator, a gente conhece, a gente já sabe. Porém, eu acho que a participação dele foi muito pouca, e ou seja, não me satisfez aí a participação dele no filme. O Bruce Willis da mesma forma, eu acho que Bruce Willis mais por uma questão talvez estética e até física, né? Ou seja, se passaram aí praticamente 20 anos, né? Desde a gravação até a estreia desse filme, do Glass. Então eu acho que o tempo não foi um bom aliado do Bruce Willis para esse papel, ou seja, ele chegou no filme já um pouco atrasado. Esse filme em si, né, ele chegou um pouco atrasado, demorou muito a conclusão. Eu acho que o Shyamalan quis pegar aí um gancho aí com o sucesso dos filmes de super-herói, e ele sabia que lá na gaveta dele tinha um personagem que talvez se encaixaria aí nesse universo, então ele foi lá e resgatou isso, né, na ânsia de poder, né, conseguir algum holofote, conseguir alguma coisa a respeito dessa onda, né, de filmes de super-herói. Então ele foi lá e resgatou isso, talvez um pouco tarde, né, em função desse tempo que eu acho que os atores, principalmente os personagens, tanto o Bruce Willis quanto o Samuel L. Jackson, meio que parece que eles não estão ali muito inteirados com o papel, com os personagens, né, devido a esse longo espaço de tempo que passou do primeiro filme para o terceiro. Mas a grata surpresa do filme novamente, para mim, foi o James McAvoy. Realmente ele rouba o filme novamente, né? Ou seja, Fragmentado era um filme em que ele era o protagonista, e aí ele dá um show de interpretação. Quem não viu está perdendo um filme muito bom, né? Então, ou seja, e no Glass, mais uma vez, ele, sabe, é incrível. Eu fico, sabe, assim, é uma coisa de causar uma perplexidade. Como é que um ator consegue, como é que um cara consegue, de uma forma tão brilhante, de uma forma tão esplêndida, trocar de personalidade, sabe, mudar todas as feições, as falas, os trejeitos, sabe, tudo assim no estalar de dedos, sabe. Então, impressiona muito a atuação do Shyamalan, desculpa, a atuação do James McAvoy, e isso aqui para mim foi um dos pontos altos do filme. O desfecho da história era aquilo que eu já esperava, ou seja, era aquela construção daquele universo, né, bem particular, aquele universo bem individual do Shyamalan, que ele tinha a respeito do universo de super-heróis, do universo de HQ. Então ele consegue, a maneira dele, sabe, na visão dele, colocar esses três personagens juntos, né, e dar o desfecho, e dar ali o fechamento que eu acho que pelo menos é digno, pelo menos, sabe, assim, é redondo, sabe, não deixa pontas soltas. Mas eu esperava mais, eu não vou dar spoilers aqui para vocês a respeito do final do filme, né, dos acontecimentos do filme, mas eu digo para vocês que eu esperava mais. Eu esperava um desfecho um pouco mais apoteótico, alguma coisa mais,
sabe, mais esplendorosa, mas enfim, foi uma coisa bem contida, uma coisa bem enxuta, bem sóbria, mas eu achei que ficou legal, achei que ficou interessante. Talvez um dos pontos fracos também do filme foi os efeitos especiais. Eu achei que os efeitos foram bem fraquinhos, né? Tem lá as cenas de luta entre o David Dunn e o personagem do Kevin Crumb, que é a besta. As lutas não foram lá tão empolgantes, não foram lá tão emocionantes, mas serviu aí pra gente entender um pouquinho dessa dualidade, né? Ou seja, e como é que o personagem do Samuel Jackson se coloca como o mentor intelectual por trás do surgimento, né, do aparecimento desses dois super seres, e como é que ele faz esse desfecho, né, para os dois ter ali um embate final, ter ali aquele confronto ali tão aguardado, tão esperado. Então eu gostei muito, me satisfez de certa forma, né, todo esse final, sabe, que é muito roteiro, sabe, é muito estilo quadrinho, história em quadrinho, estilo graphic novel, sabe, não as revistinhas de super-heróis que são ali só embate, sabe, luta, bandido e herói, vilão e herói, sabe. Eu acho que ele conseguiu construir uma narrativa que dentro daquele contexto ela é muito rica, ela é muito diversificada, ela é gostosa de ver, ou seja, ela tem os elementos que a gente conhece, que a gente vê no quadrinho, dentro da tela, ali no filme, e ele consegue fazer isso de forma tanto literal quanto visual, ou seja, é como se a gente estivesse lendo uma revista em quadrinho, uma graphic novel gigante, né? Então, assim, eu acho que ele conseguiu realmente explicitar muito bem esse ponto de vista, essa visão que ele tem, que é clássica, né, dentro dos quadrinhos, dentro do universo das HQs. Ele consegue transportar isso muito bem para a tela, então isso me deixou, de certa forma, satisfeito. O desfecho final do filme, ou seja, o plot twist no final, que é muito característico dos filmes do Shyamalan, né? Eu achei que foi uma solução legal, uma solução bacana, que já deixou uma pista, que já deixou ali, já deixou bem evidente que essa história não tem uma continuação, ou seja, no final você entende que se abrem várias possibilidades, mas eu acho que o que tinha de dar nessa história, o que tinha de acontecer nessa trama, eu acho que já foi tudo resolvido. Eu acredito que não vai haver continuação, que não vão haver filmes derivados, né? Talvez, né? Eu não sei, mas ao que tudo indica, ao meu ver, não haverão filmes aí que vão dar sequência nessas histórias. Então, entre altos e baixos, entre pontos positivos e negativos, eu gostei do filme, eu achei legal, achei que ele conseguiu realmente colocar aí as suas impressões, ele conseguiu realmente imprimir o seu ponto de vista com relação ao universo de super-heróis, na sequência, né, ou seja, no desfecho do filme. E eu quero fazer depois mais um comentário, mais uma opinião, com alguns spoilers para poder explicar para vocês. Mas eu não vou fazer isso agora, porque o filme acabou de ser lançado, então quero que vocês assistam o filme. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários aí se vocês viram, o que vocês acharam do filme. E aí depois a gente vai construindo aí mais os diálogos, a gente vai tecendo aí mais alguns comentários para a gente fechar depois aí essa história e concluir aí, contar um pouco do que a gente achou, né, trazer aí já alguns elementos, trazer alguns acontecimentos do filme para que a gente possa montar aí esse quebra-cabeça, desvendar aí toda essa mente, né, tão formidável do Shyamalan com relação a esses filmes, com relação a essas histórias, beleza? Então, um forte abraço para vocês, esse foi a minha opinião, esse foi as minhas considerações sobre o filme. Então deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e aí a gente volta logo aí depois com mais vídeos, com mais opiniões, com mais reviews e com mais análise aí para vocês, beleza? Então, forte abraço e até o próximo.